Bem, meus queridos, nós estamos com mais um vídeo hoje no SOS Espiritual e eu já gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos em Cristo, a todos os amigos que têm nos apoiado nesse serviço. Somos iniciantes aqui no YouTube e contamos com vocês, né? Hoje vamos postar mais um vídeo. Aí a descrição, o título aí é SOS Espiritual, que você sempre vai ter uma palavra de Deus para a sua vida neste canal. Então, que você possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para poder receber as notificações e, acima de tudo, compartilhar aí nas suas redes sociais, divulgar, né, a palavra do Senhor para que este canal possa abençoar outras vidas neste país, né? Então essa noite a gente está com outro tema baseado na palavra do Senhor. O tema de hoje é voltar ao Egito ou marchar para Canaã. O que você escolhe? Eu vou ler um texto da Bíblia e depois estaremos aqui passando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O texto está no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo de número 11 a seguir. Diz o texto na palavra do Senhor: disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirou de lá para que morrermos no deserto? Por que nos fizesse isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Porém, Moisés disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Somente até aqui esses versículos. E eu particularmente gosto muito da história do povo de Israel, pois é uma história que simboliza, tipifica a história também da igreja. Israel marchava para a terra da promessa. Israel marchava para a terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. Porém, segundo o que nós podemos entender da Bíblia, que este povo ficou cativo no Egito por 430 anos, até o dia que Deus levantou Moisés como libertador, e através de grandes sinais Deus julgou esse país, e o faraó permitiu que o povo de Deus saísse de dentro do Egito. Ao sair do Egito, eles se deparam no seu primeiro obstáculo. Eles se deparam com eles quando eles estão diante do Mar Vermelho. É nesta hora que o coração de Faraó é endurecido uma vez mais, e Faraó manda o seu exército a perseguir Israel, que está diante do Mar Vermelho. Quando o povo percebe a situação que está, Faraó vindo atrás e o Mar Vermelho na frente, um grande obstáculo, o povo começou a falar com Moisés: foi por não ver ter sepulcro lá que tu nos trouxe para poder morrer aqui? Boa foi a palavra que te dissemos, que era melhor morrer lá do que morrer aqui neste deserto. Então Moisés se levantou calmamente no meio da congregação e disse ao povo: não temais, estáis quieto. Vejam hoje o livramento que o Senhor vos fará. Os egípcios que hoje vocês vistem nunca mais se tornarão a ver, porque o Senhor vai pelejar por vós e vós vos calareis. Então Deus olha, fala com o Senhor, e o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. É desse texto, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo através desse vídeo, que surge a temática: voltar ao Egito ou marchar para Canaã. O que você escolhe? Certamente, se você escolher marchar para Canaã, você precisa no mínimo de 3 atitudes necessárias que o texto nos mostra para poder você seguir. Certamente nós, a igreja do Senhor, como eu disse, como representa, como tipifica, simboliza aqui a história de Israel, parece com a história da igreja, nós marchamos para o céu. Então eu te pergunto: voltar para o mundo
ou marchar para o céu? O que é que você escolhe? Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Assim como o povo de Israel, morreram muitos também no deserto, não conseguiram entrar em Canaã. Tem sido também nos nossos dias muitas pessoas morrendo espiritualmente na fé, abandonando a caminhada, abandonando a peregrinação, sem esperar nas promessas de Deus. Mas nesta noite, nós temos aqui, rapidamente, três atitudes que você precisa fazer para poder chegar em Canaã, marchar em Canaã. A primeira atitude que o texto nos descreve para nós, que eles não podiam ter de maneira nenhuma, a primeira atitude é não cochear entre dois pensamentos. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas o pensamento ainda estava no Egito. E na primeira dificuldade que eles encontraram, já desejaram retornar, já desejaram voltar, não tiveram coragem para poder enfrentar o obstáculo. Mas o homem de Deus libera uma palavra de ânimo, ao coração daquela congregação. Nós podemos entender algumas coisas sobre isso. O andar cocheando entre dois pensamentos é inclinar-se para um lado ou para o outro. Veja bem, quem cocheia entre dois pensamentos nunca vai alcançar nada da parte de Deus. Israel cocheou muitas vezes em dois pensamentos na sua trajetória enquanto estão pelo deserto. Várias vezes desejaram voltar para o Egito em meio às suas dificuldades, em meio aos obstáculos que iam surgindo, eles desejavam voltar para o Egito. É tanto que esse desejo de voltar para o Egito resulta em uma maldição. O livro dos Números, capítulo 14, de acordo com o relato, eles passaram 40 dias olhando a terra, e por eles 10 daqueles homens que espiou a terra fazer com que a congregação sentisse o desejo de voltar para o Egito, é que Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no meio do deserto. Veja o problema de se cochear entre dois pensamentos. Veja o problema que pode se encontrar. A segunda atitude que nós podemos ter dentro do texto, diante dessa circunstância, que nós precisamos para poder não morrer no deserto, não voltar para o Egito, mas avançar para Canaã, é não temer os obstáculos que vão surgir na nossa caminhada. A caminhada da vida cristã é uma caminhada que tem muitos obstáculos. O próprio Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflição, mas que tivesse bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então ele foi bem claro em dizer que a jornada cristã, ela tem muitos obstáculos no caminho, mas o que a gente precisa entender é não temer. Deus estava com o povo, Deus estava presente com o povo, Deus fez sinais no Egito, Deus fez sinais no caminho do deserto. Veja que a presença dele é representada por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo pela noite. Deus presente estava com o seu povo, então não precisavam eles temer de maneira nenhuma. A terceira atitude que se precisa ter é permanecer firme, marchando sem retroceder. Deus não chamou o seu povo para poder voltar atrás. Quando Moisés disse ao povo: estáis quieto, tem o sentido de ficar firme, de perseverar, de não voltar atrás, de não retroceder. Nós precisamos ficar firmes, mesmo diante de algumas lutas, mesmo diante de algumas batalhas, não retroceder diante das dificuldades, de maneira nenhuma. Só com essas três atitudes é que nós vamos conseguir chegar no céu. Israel só conseguiria entrar em Canaã se tivesse tido essas três atitudes: parar de cochear entre dois pensamentos, não temer as dificuldades e permanecer firme, marchando sem retroceder. Que esta palavra, essa singela reflexão possa penetrar o seu coração. Eu não sei o que você enfrenta, o que você está passando nesse momento, mas eu te digo uma palavra ao teu coração: vale a pena marchar para Canaã. Não volte para poder morrer no Egito, mas fique firme, não temas e não cocheie entre dois pensamentos, e você vai conseguir chegar no céu com a graça de Deus. Que
Que Deus te abençoe, que esta palavra possa trazer edificação para a sua vida. Não se esqueça aí de se inscrever, de compartilhar, de deixar o seu like e de nos ajudar nessa tarefa de evangelização através do YouTube. Então, está aí nosso SOS espiritual com o nosso tema de hoje. Voltar para o Egito ou marchar para Canaã? O que você escolhe?